Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz do eterno Deus alcance o relacionamento conjugal de todos aqueles que se tornaram parceiro do canal, que essa mesma paz adentre no relacionamento conjugal daqueles que estão a me assistir pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ezequiel Pereira, trabalho na área de aconselhamento, terapia e palestra para casais. E em alguma das nossas palestras para casais, nós falamos sobre relacionamento conjugal abusivo, aonde muitas das vezes o esposo ou a esposa é controladora ou quer controlar o cônjuge. Às vezes pode estar acontecendo no teu relacionamento conjugal e você não sabe como identificar se o teu esposo é manipulador ou se a tua esposa está te manipulando. Conheça agora 4 pontos, 4 sinais sutis que indicam que o teu cônjuge pode estar te controlando ou está tentando te manipular. O primeiro dele é críticas contínuas. O cônjuge controlador faz você se sentir inferior diante de outras pessoas. Pode ser diante dos teus familiares, diante dos teus amigos. Ele sempre tenta te colocar em situações aonde tu te sente inferior às demais pessoas. Pode ser a esposa que está fazendo isso com o esposo, mas geralmente é o esposo às vezes que faz com a esposa. Com frequência ele tem algo a dizer sobre você, seja sobre o teu peso, sobre a roupa que você está vestindo, sobre a tua maneira de falar, sobre o teu comportamento. Às vezes o esposo olha até a roupa que a esposa está se vestindo, ou a esposa olha até a roupa que o esposo está se vestindo, e sabe que aquela roupa não é muito adequada, mas ele não diz nada. E quando chega na frente das pessoas, eles começam a criticar. Com isso se torna um relacionamento abusivo. O esposo pode estar sendo aí aquele esposo controlador, manipulador. A esposa pode estar sendo aí aquela esposa manipuladora, controladora do próprio esposo, fazendo críticas que venham a fazer com que ela se sinta mal, ou ele se sinta mal diante das pessoas e às vezes até diante dos seus próprios familiares. Não importa quanto você tem mudado para agradar, nunca vai importar. Aquele que é manipulador, por mais que você lute, por mais que você esteja aí trabalhando a sua vida, se é na questão do peso, está lutando aí, fazendo uma dieta, mas sempre ele vai encontrar uma forma de tentar fazer com que você se sinta inferior às demais pessoas que estão ali ao seu redor. Esse é o primeiro sinal. Segundo, intimidações e ameaça. O esposo ou a esposa manipulador, ele às vezes faz o quê? Faz intimidações e ameaça, seja o esposo para com a esposa ou a esposa para com o esposo. O cônjuge controlador também é capaz de fazer intimidações e ameaças que são geralmente vazias, que não têm fundamento. As ameaças que eles fazem, às vezes, não têm fundamento, se bem que nós temos que entender que não tem como um relacionamento conjugal ser bem sucedido se houver a ameaça do esposo para a esposa. A ameaça de lhe prejudicar caso você reaja a situações desagradáveis que ele lhe impôs. Ele ou ela lhe impôs. Ele lhe impôs ou ela lhe impôs a uma situação desagradável e você aí começa a ponderar, começa a dizer que não está correto, eles começam ali a fazer ameaça. Ou ainda quando você começa a ponderar sobre a possibilidade de terminar o relacionamento, ou ainda surge a ameaça de deixar você se você não mudar para ele. Ou seja, ele quer sempre que você esteja em mudança,
sempre que você seja diferente, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, mas ele não quer mudar também. E às vezes acontece do esposo para com a esposa, mas como eu disse antes, geralmente muito mais do esposo para com a sua esposa. Muito bem, estamos chegando ao terceiro ponto, e no terceiro ponto nós iremos falar sobre a questão da espionagem. Você pode descobrir se o teu cônjuge é manipulador sobre essa questão da espionagem. E o que isso quer dizer, pastor Ezequiel? Quer dizer que um dos cônjuges, manipulador e controlador, geralmente passa a espionar o seu parceiro em tudo aquilo que ele vai fazer. E isso também se aplica à questão do celular. Eu não sou contra de colocar a senha no celular, até porque muitas das vezes você pode esquecer o celular na casa do vizinho ou de algum parente e ter coisas que você realmente não quer que ninguém saiba. Mas se tratando de relacionamento conjugal, a minha esposa deve saber a senha do meu celular. E eu devo saber a senha do celular dela. Porém, nós precisamos ter cuidado para não ser abusivo. Para qualquer momento a esposa está falando com alguém e eu perguntar com quem ela está falando. Ou eu estou falando com alguém e ela está sempre perguntando com quem eu estou falando. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes isso pode se tornar abusivo dentro do relacionamento conjugal. Não há como subsistir um relacionamento conjugal se a pessoa não confia no outro. E nós iremos falar no último ponto sobre essa questão. Embora admitir que o parceiro pode olhar o outro celular, o celular do parceiro, nós devemos também entender para não sermos abusivos dentro do relacionamento conjugal, ou nos tornarmos um manipulador, ou nos tornarmos alguém que queira controlar o outro. Precisamos ter muito cuidado com isso. Eu entendo também, que eu até coloquei aqui no canal, que não deve haver segredo entre os cônjuges. Eu já falei aqui no canal. Porém, algumas coisas precisam ter limite. Muito bem, estamos chegando agora ao último ponto para você identificar se o teu cônjuge é aquele controlador, é aquele que é manipulador ou está tentando te manipular. Dentro dessa questão aqui, no último ponto, nós iremos falar da desconfiança. O cônjuge controlador e manipulador dificilmente confiará no seu parceiro. Por mais que o seu parceiro tente mostrar que ele deve confiar, ele sempre vai encontrar uma maneira para desconfiança. Ele questionará de tudo que você faz e de que você pensa. Sempre há necessidade de provar para acreditar em qualquer coisa que você diga, mesmo as pequenas coisas. Mesmo as pequenas coisas. Às vezes você está dizendo para a esposa que aconteceu algo, mas ela nunca vai acreditar. Às vezes a esposa está dizendo para o esposo que aconteceu alguma situação. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui muito importante. Sua esposa tem que ir a uma consulta, mas você já é aquele que desconfia de tudo. Ela foi na consulta, ao chegar lá o médico se atrasou. Ela também se atrasou ao chegar em casa porque perdeu o ônibus. E você já começa a desconfiar daquela situação, da história que ela está lhe contando e que muitas das vezes é verdadeira. Com isso, dá para se identificar que você é aquela pessoa manipuladora, controladora. E a desconfiança faz com que a mente da pessoa, tanto do esposo como da esposa, se torne uma oficina de Satanás. Coisas ruins vão chegar e você vai permitir que permaneça na sua mente pelo fato de você desconfiar de tudo que teu esposo faz e de tudo que a tua esposa faz. Tenha cuidado, nós precisamos ter cuidado para nós não sermos um cônjuge controlador, se aquele que tratamos o outro como se fosse um objeto. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.